Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 25 de maio, quinta-feira da sétima semana do tempo da Páscoa, dia de São Beda, o Venerável. E convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo o Evangelho de João no capítulo 17, versículo do 20 ao 26. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amaste, como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer teu nome, e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos assim vivenciando a semana de oração pela unidade dos cristãos, nos preparando para a grande festa de Pentecostes. Celebrar Pentecostes é celebrar a vinda do Espírito Santo. Espírito Santo que ilumina e anima a vida da igreja e nos fortalece em nossa caminhada rumo ao reino definitivo. O Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos impulsiona à missão. Ele nos recorda o sopro de Deus, que nos deu a vida, o sopro da criação. Então, somos inspirados, somos movidos pelo Espírito Santo. É graças ao Espírito Santo que podemos afirmar que toda celebração litúrgica é nova, é única. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a narrativa do Evangelho de hoje continua tocando profundamente o nosso coração. Jesus continua a sua súplica ao Pai por cada um de nós. Ele manifesta a sua confiança naqueles que chamou primeiro. Sabia que estes, os discípulos, daria continuidade ao anúncio do reino. E mais tarde, muitas pessoas iriam aderir à sua proposta por causa desse anúncio. Jesus rezava assim: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Ou seja, Jesus roga ao Pai por aqueles que vão crer nele, por causa da palavra de Deus anunciada pelos discípulos. É uma afirmação que, mesmo antes da nossa existência, estarmos incluídos na oração de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, na sua súplica dirigida ao Pai, Jesus expressa também o seu profundo desejo de unidade, uma unidade que não devia ficar somente entre os apóstolos, mas também entre todos aqueles que mais tarde iria acreditar nas suas palavras, independente da sua religião. É importante entendermos que unidade significa uniformidade, pois a unidade admite a diversidade. É fundamental para o nosso relacionamento de irmãos em Cristo a unidade na diversidade, tanto entre os cristãos de outras denominações religiosas, como também em nossas comunidades, com cada um colocando em comum o dom que recebeu. É assim que se constrói a unidade na comunhão de vida plena entre os irmãos.
na unidade de amor, a produzir frutos que não seria possível em meio às adversidades. Caros irmãos, queridas irmãs, a grande preocupação de Jesus no final do seu ministério era conscientizar os discípulos sobre a importância de viver a unidade. É compreensiva esta preocupação de Jesus, afinal, ele conhecia bem o coração humano, conhecia as suas fraquezas e tendências para divisões. Ao fazer o seu apelo pela unidade, a intenção de Jesus era levar a humanidade a viver de modo semelhante à comunidade trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o modelo de unidade vislumbrado assim por Jesus, a comunhão trinitária, a unidade na comunhão do amor. Quando as nuvens escuras passar por vossas vidas e nos esconder o sol, lembremos da oração que Jesus elevou ao Pai por nós. É na confiança do seu infinito amor que colocamos inteiramente a seus cuidados. Estejamos certos, meus irmãos e minhas irmãs, Deus cuida de nós. Podemos ser diferentes uns dos outros, podemos ter ideias e opiniões diversas, entretanto, precisamos ser iguais na mentalidade do amor. A perfeita unidade dá-se justamente entre o Pai e o Filho, porque ela é gerada no amor, e é o Espírito Santo, formando assim a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é quem opera em nós, é quem faz milagres de reconciliação e amor. Por isso, na nossa vida do Espírito, deveria ser a base que sustenta as nossas diferenças, a fim de que também vivêssemos a primeira regra de Deus, que é o amor. Portanto, Jesus veio nos dar um novo mandamento, o amor mútuo. Tudo que fizemos por amor, estaremos contribuindo para que o mundo melhore e para que a justiça de Deus chegue à terra. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, você tem unidade com as pessoas da sua família? Você tem orado, você tem rezado por elas? Por que você precisa orar para que não entre mais em conflito com aqueles que se separam? Você se sente um com as pessoas da comunidade? Com os animadores, coordenadores? Você comunga do mesmo pensamento dessas pessoas? Para você, o que significa amar? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai para fazermos assumir, com muita disposição, a tarefa de continuar a missão de Jesus, para que muitas outras pessoas abracem a salvação que nos é oferecida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada quinta-feira, e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.